Oi, tá. Oi, gente, boa tarde. Como você já sabe, meu nome é Mônica. Eu sou professora da Faculdade de Educação da UFMG e também aluna de doutorado do programa de pós-graduação da faculdade. O trabalho que eu trouxe para a comunicação faz parte do início da pesquisa de doutorado e se intitula As Relações entre a Leitura de Literatura Digital e Impressa na Formação de Leitores Jovens, as jovens leitores. Isabel, minha colega de trabalho e minha orientadora, desculpa. Bom, o contexto da pesquisa. Eu vou tentar falar um pouco bem rápido aqui, mas a proposta vai ser, né, no texto impresso, fazer uma discussão mais pormenorizada. Bom, vou tentar falar um pouquinho rapidamente das relações entre textos e leitores que foram modificadas com a materialidade. Elas foram também ampliadas com o compartilhamento das produções e o acesso aos textos literários e ressignificadas com gêneros textuais, alguns novos, outros velhos, outros construídos, reconstruídos com uma roupa nova. Vou falar um pouco da emergência do campo de estudo, as instâncias, os sujeitos mediadores do processo de formação de leitores que são importantes para analisar as práticas de leitura literária, tanto na cultura digital quanto impressa. As mudanças. O que eu vou destacar em especial são dois pontos importantes, que é a experiência sensorial, que é uma das mudanças radicais aí, com o advento da cultura digital, porque a gente tem aí um leitor que anteriormente tinha acesso a um objeto que ele tocava, né? Ele folheava as páginas, ele sentia o cheiro do objeto, né, desse livro, e conseguia ter uma visualização completa do suporte, o que diferencia muito na cultura digital, que o aluno, o sujeito, ele toca na tela, ele passa as páginas do texto, não tem essa visualização completa, geralmente, do objeto lido. E aí, todos esses e outras questões fazem com que o leitor precise e demande dele novos gestos e novos comportamentos, né? A outra questão importante em relação às mudanças ocorridas com o advento da cultura digital para a leitura literária é o estabelecimento de uma coautoria, que ela, na verdade, eu falo muito que existe uma discussão muito grande em torno dessa linearidade ou não linearidade da leitura e, na verdade, a gente sabe que a linearidade, a não linearidade, ela sempre existiu, independente do suporte, né? E o que eu digo é que existe uma intenção, uma mudança, na verdade, a cultura digital, ela provocou uma intenção maior do autor de flexibilizar essa leitura linear. Então, o autor, na cultura digital, ele busca sempre, ou na maioria das vezes, fazer com que o seu leitor ele construa o texto junto com ele. Diferente da cultura impressa, que existe tradicionalmente uma tentativa de continuar aquele protocolo de leitura, que é um protocolo de leitura que demanda do leitor iniciar na primeira página e ir seguindo página por página. Então, existe essa uma diferença muito mais da intenção do autor do que propriamente do leitor, enquanto sujeito que vai iniciar esse processo com esse texto. O que foi ampliado? Inicialmente, logicamente, o acesso, né? A gente tem hoje uma variedade de acesso via sites que fazem, tanto sites de textos livres mesmo, né, blogs, sites de autores, enfim, várias possibilidades de acesso à literatura digital e também a outras leituras além de literatura digital, apesar que meu foco aqui é a literatura digital. Então, existe uma variedade de possibilidades de acesso com o advento da cultura digital, e isso é um ponto importante para a discussão da pesquisa, porque é a partir desse acesso, dessa ampliação do acesso, é que os jovens, em especial os jovens, tiveram a possibilidade de um maior contato com a literatura
com a leitura literária. Além disso, outra ampliação importante com o advento da cultura digital é o compartilhamento das produções. Isso é um fato importante a partir de uma série de comunidades de leitores que existe hoje na cultura digital, na internet. Não só de produções, logicamente, também de leituras, que no meu caso, o meu olhar é em torno da leitura e não da escrita. Isso é importante ressaltar. E não só as comunidades de leitores, mas também N outras possibilidades de produção e de leitura que eles têm acesso, como os blogs, vlogs, Twitter, fanfics, os dicionários construídos coletivamente, e entre outros aí que disponibilizam a leitura literária digital. E as ressignificações, quais são elas? Que eu destaco, né? Um ponto importante é a materialidade, que ela faz com que a possibilidade de utilização de novas linguagens, né, como elementos de jogos, algoritmos para gerar texto, linguagem de visual e programação, fazem com que esses textos literários eles sejam ressignificados. Né? Esses gêneros literários digitais, eles são ressignificados com a cultura digital a partir dessas novas linguagens. Então, a gente tem, por exemplo, aí, como eu coloquei, a carta e o diário na cultura escrita, manuscrita, e o e-mail e o blog são análogos aí na cultura digital desses gêneros. Bem como esses outros que eu coloquei só alguns exemplos, né? Os cyberpoemas, a hiperficção, hiperconto, miniconto, que são também tem seus análogos aí na cultura impressa e na cultura manuscrita. E na cultura oral, logicamente. Então, a emergência do campo de estudo, eu fiz uma busca no banco de teses da CAPES e encontrei 36 pesquisas que investigavam sobre a prática da leitura literária na cultura digital. Dessas 36, apenas 3 buscaram relacionar a leitura literária digital com a leitura literária impressa, que é o objeto da minha pesquisa, que é fazer essa relação entre a leitura literária digital e impressa. Aliás, nem fazer uma relação, é conhecer quais são as relações que existem, se existem relações, se é que existe alguma relação entre a leitura literária realizada por esses jovens. Eu coloquei aí bem pequenininho, só para evidenciar que a gente sempre sabe que quando a gente faz pesquisa na base CAPES, existem os indicadores que eu utilizo podem gerar alguns dados, como a gente conversou na segunda-feira, o nosso colega lá da USP falou sobre os repositórios. Eu posso achar alguns textos e algumas referências e outra pessoa achar outras, enfim. Os indicadores utilizados por mim para busca foi literatura digital, texto literário digital, formação de leitores na cultura digital, poesia digital, narrativa digital, cyberliteratura, ficção digital, ficção hipertextual e literatura gerativa. Tentei buscar dentro desses indicadores as pesquisas que investigavam sobre as práticas de leitura. As instâncias dos mediadores também é um ponto importante aí do estudo dessas práticas de leitura literária digital impressa, devido ser nesses espaços, nas instâncias, que se dá o ensino e a circulação desse escrito. Em certas épocas, em locais, né, isso vai fazer, em certas épocas e locais, essa circulação e esse ensino, eles vão ser diferentes, vão acontecer de formas diferentes, dependendo muito em especial da materialidade. Então, a materialidade vai fazer com que a forma de ensinar determinada literatura ou determinado acesso ao escrito é diferente. Foi diferente na cultura oral, foi diferente na cultura manuscrita e até hoje na impressa digital. E também os sujeitos leitores e os mediadores desses sujeitos vão fundamentar aí a construção desse objeto, dessas práticas de leitura literária digital impressa. Como eu já falei aqui embaixo, ao longo da história da cultura escrita, algumas instâncias se fortalecem, né, e outras diminuem o seu papel
de ensino da circulação, como eu já falei, devido a esse acesso a esse tipo de material, o tipo de suporte que é utilizado para a inscrição desse texto, né? Então, por exemplo, a escola e a família são as instâncias mais importantes aí, historicamente, por excelência, do ensino da circulação. Mas outras instâncias, como a igreja, em determinado momento, hoje não tanto, mas a igreja em um momento foi muito importante para o ensino, para a difusão e para o ensino desse escrito, como, por exemplo, teatro na cultura oral. Então, enfim, ao longo da história, nós temos instâncias e mediadores que vão se modificando muito em função da materialidade. Problematização. Então, quais são as problematizações da pesquisa? Os jovens pertencentes a camadas médias se interessam pela literatura. É importante eu ressaltar que a utilização do termo camadas médias, ele se dá porque a camada... que eu vou trazer depois o meu objetivo, eu coloquei mais à frente o objetivo da pesquisa. Eu vou buscar tanto alunos que tenham acesso à cultura digital impressa por questões socioeconômicas mais favoráveis, quanto sujeitos que não tenham acesso tão teoricamente, né, não tenham acesso à leitura literária digital impressa por questões socioeconômicas, com uma classe menos favorecida socioeconomicamente. Então, esses jovens, eles têm interesse pela literatura? Quais leituras literárias digitais e impressas são de interesse desses sujeitos? Será que a partir da leitura de literatura digital, o leitor jovem busca a leitura de literatura impressa? Ou o contrário também pode ser? Será que eles fazem um caminho contrário, iniciam do impresso e vão para o digital para fazer essa interlocução entre esses dois suportes de literatura digital? Existe influência das instâncias, dos mediadores, nas leituras feitas por esses sujeitos? Os jovens participam de comunidades digitais de leitores? Qual a influência dessas comunidades, né, na leitura de literatura impressa realizada por esses jovens? Ou as leituras de literatura impressa mobilizam eles a participar das comunidades digitais? Como é que se dá essas relações entre as práticas de leitura que eles fazem do digital para o impresso, do impresso para o digital? Ou se existe, ou se não existe essas práticas? Eu espero ano que vem já ter algum dado para mostrar para vocês no próximo evento. E, por fim, as questões relacionadas à sociabilidade, que também são importantes para conhecer as práticas de leitura literária, independente do suporte. As sociabilidades vivenciadas no mundo digital, elas favorecem as sociabilidades vivenciadas no impresso, ou o contrário, né? As sociabilidades do mundo impresso estão presentes no mundo digital? Bom, essas são as grandes questões que giram em torno da pesquisa, e o objetivo da pesquisa, então, é compreender as relações existentes entre as práticas de leitura digital e impressa, de leitores jovens, de 15 a 17 anos, oriundos da classe média alta e da classe média baixa. Esse é o grande objetivo. Objetivos específicos, eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu acho que não tem necessidade. A gente nem vou passar para frente. A proposta metodológica da pesquisa é realizar a pesquisa com jovens do primeiro ao terceiro ano do ensino médio, de uma escola particular e pública, que atendam a clientela de classe média alta, e de uma escola pública que atendam a clientela de classe média baixa. Os procedimentos metodológicos utilizados, propostos, serão o questionário para selecionar os leitores. Quem são os leitores? A proposta é que a gente faça a pesquisa com leitores que sejam frequentes, tenham leitura frequente, são os leitores ávidos. A busca vai ser tentar selecionar esses leitores e, dentro desses leitores, escolher 5 leitores que eu vou buscar conhecer as práticas de leitura literária deles, a partir de um diário de leitura, e esse diário ele será utilizado com um diário digital, não, um diário feito com áudio, com um gravador, e a ideia é que eles utilizem esse gravador para
falar sobre as leituras que eles estão realizando. Então, tanto no momento da leitura, que seria super interessante, que essa vai ser uma das indicações, fazer a leitura aí, falar sobre ela. Então, o sujeito está lá fazendo a leitura de um conto, ou de um mini-conto, de uma hiperficção, e falar sobre quais são as sensações, o que ele está fazendo. Então, se ele está relacionando, ele entrou nesse site desse autor porque ele conheceu o autor numa produção escrita, enfim. A proposta é que ele consiga, com esse diário de leitura, descrever ou falar um pouco sobre não só as práticas que eles estão fazendo, mas por que eles estão fazendo, utilizando, praticando, fazendo uso daquele esporte, daquele texto literário. E depois desse momento, desse período aí de produção desse diário, realizar entrevista semi-estruturada com esses sujeitos e com os mediadores que eles citaram. Então, quem são esses sujeitos que contribuem aí na formação desse leitor de literatura digital e impressa? E aí vai ser eles que vão dizer quem são ao longo do diário de leitura e das entrevistas. Bom, a fundamentação teórica, eu parto então das discussões para discutir as práticas de leitura literária e os sujeitos que são envolvidos nessa prática. Eu busco os textos de Charlot, Dairel, Bourdieu e Lair, que são autores que vão discutir o conceito de jovem, né, que é diferente por exemplo, do conceito de adolescente. Porque jovem, não adolescente, a discussão sobre herança, capital cultural de Bourdieu, Lair, né, e da escolha também da classe média baixa, que Bourdieu também faz essas discussões de classe em torno dos estudos dele de capital cultural, capital literário, no caso específico da pesquisa. As práticas de leitura literária e os suportes, eu vou buscar, então, os estudos sobre a historiografia do livro, da leitura e da literatura, a partir dos estudos de Roger Chartier, que é uma das minhas grandes referências, que ele discute a história da cultural, a história do livro. Darton também, que é um autor que também faz uma discussão sobre a historiografia do livro, da leitura. A Regina Zilberman, Lajolo, Frago, Massi, Marcuski e Ailes. Basicamente isso. E, por fim, as discussões e os estudos que vão fundamentar a pesquisa, que fundamentam a pesquisa em torno das práticas de leitura literária, as instâncias e os mediadores. Cosson, Colomé, Soares, Lair também. E Nogueira, que faz uma discussão também em torno do capital cultural, tem uma referência também nos estudos de Bourdieu. E é isso, gente. Eu, na verdade, busquei trazer mesmo a proposta de pesquisa, aceito contribuições, é uma pesquisa que está no início ainda, e gostaria muito de poder trocar umas figurinhas aqui com o grupo, que, como eu já falei um pouco também sobre isso, eu venho estudando cultura digital já há uns 10 anos, mas a literatura digital ela é recente nos meus estudos. Faz uns 3 anos que eu estou fazendo estudos sobre literatura digital e encontrei no PIO o meu lugar. Agradeço a todos. Obrigada, Mônica. Então, agora a gente vai fechar esse bloco com perguntas, né? Então, eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta. Então, por favor. Eu também tenho, mas primeiro pode ir. Tá, eu tenho algumas perguntas aqui que elas podem se direcionar para os 3 comunicadores agora.
que era que eu queria que eles me falassem um pouco sobre essa diferença que eles veem entre a leitura de livros digitalizados, ou seja, livros que foram pensados para o meio impresso e foram colocados no meio virtual, livros digitais, que são livros pensados para serem lidos no próprio meio virtual, e livros impressos. Né? Acho que a Ana falou um pouco que todo o material dela é só das disciplinas, é todo online, não é tudo colocado já no Moodle e tudo isso, né? E eu queria que o Alexandre é isso, né? Não falou muito sobre isso, mas se quiser, e a Mônica também, se quiser falar um pouco sobre isso, eu agradeceria. É porque por conta do streaming da gravação tem que ser aqui. Então, assim, só para completar, assim, mais ou menos o que eu disse, porque como eu já falei, o material ele é digitalizado, né? Mas aqueles que leem no Kobo, no Kindle, daí eles leem e-book. Assim, o que eu percebo do que eles falam, e mesmo a minha própria experiência, porque eu já leio e-book há bastante tempo, desde o e-Reader, né, que eu já abandonei. Ele virou um caco lá, não uso mais. Depois eu comecei no Kobo e agora eu escolhi o Kindle e acho ele o melhor. E só não leio no Kindle quando eu não tenho para comprar, porque ainda há muitas, esse é um problema, né? Muitas obras que não tem e-book. Mas o que eu percebo é muito mais às vezes do que a questão de ser digitalizado ou de já ser um e-book, né? Ou ser um PDF, um EPUB, enfim, não é tanto isso, é mais a máquina mesmo. Porque no Kindle e no Kobo tu tem o protocolo, a sensação, ela é muito próxima do livro quando tu quer ler um texto como se lê, né, em livro, do início até o fim, de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? Tu vai respeitar aquele protocolo do livro ali, né? Tu vai fazer a leitura como o livro quer que ele seja lido. Então, quando se faz essa leitura num Kindle, num Kobo, acaba com o tempo, os alunos me dizem isso, até aqueles que começaram a ler há uma semana, 15 dias, eu esqueci que é uma máquina, professora, porque a telinha né, adequada, a iluminação, tu vai clicando com o dedo e quando a leitura é boa, quando o livro é bom, né, tu faz aquela imersão no texto literário e tu esquece a máquina. Agora, na tela do computador, isso não acontece com ninguém. Ninguém me diz isso, que esqueceu a máquina. Né? Então, a leitura no e-reader e no impresso, a opinião que você tem é que elas são praticamente iguais. Sim, eu tenho essa opinião a partir do que os meus alunos estão, né, conversando, falando a partir do projeto. Já te aproveitando aqui, eu só queria saber, tu falou em biblioteca digital e que vocês usam de domínio público, né? Quais são as bibliotecas que vocês usam? Eu procuro no domínio público, na Biblioteca Nacional, isso, do domínio público, na Biblioteca Nacional, né, a Biblioteca Nacional Digital, né, que nós temos no Brasil, e a de Portugal, baixo e coloco lá na sala virtual. E Moodle. Fica lá, um livrinho, né, como se fosse o nome do livro, e fica lá. E daí eles vão lá, baixam e leem onde eles querem. Podem ler no iPad, alguns têm, mas eles não gostam, nem no iPad. O iPad é quase como se fosse a tela de um desktop. Alguns, assim, se eu for escolher uma ordem, eles preferem o livro para ler literatura, o e-book, o iPad, e a tela praticamente não querem, né? E tu usa algum tipo de anotação, porque o e-book, é possível tu fazer anotação em e-books, né? E nos PDF e tal, tudo, e vocês utilizam esse tipo de anotação? Eu não tenho discutido com os alunos sobre anotação. O que eles falam das anotações é que aqueles alunos que gostam de riscar o livro, né, eles gostam de ler mais no papel. Mas daí, como tem aquela coisa de que quando pega na biblioteca tu não pode riscar, muitos já têm me dito assim, no Kindle e no Kobo eu posso anotar, né? Só que daí vem aquele problema que não é deles. E o Kindle e o Kobo, eles são da universidade. Então, ele carrega a leitura. Se tu anota, o próximo aluno que vai pegar e vai encontrar a anotação, porque o modelo é um modelo de leitura privada. Essa é uma das grandes coisas que a gente está tentando, né, lidar com essa questão.
quer falar sobre a pergunta anterior? Bom, eu acho que a leitura em si, ela não muda. A leitura não muda, né? O que muda é a recepção da leitura. Então, quando o sujeito faz a leitura num dispositivo digital, de literatura digital, é uma coisa. Porque existe as linguagens que são utilizadas, né? São utilizadas música, imagem em movimento, enfim, as outras linguagens fazem com que o leitor tenha uma recepção diferente. Vou citar um exemplo de uma pesquisa que a gente está realizando na Faculdade de Educação. É diferente, por exemplo, da literatura digitalizada, que só se pega o texto e se coloca no dispositivo digital. Vou citar o exemplo dessa pesquisa. Nós estamos realizando uma pesquisa com jogos digitais e atividades de alfabetização e letramento com crianças de 6, 7, 8 anos. E nós elaboramos a proposta a gente está nós estamos elaborando atividades, utilizando jogos de alfabetização de alfabetização e letramento. E uma das atividades que nós tínhamos elaborado nós pegamos um livro de literatura, digitalizamos, só que colocamos alguns movimentos. E além disso, tiramos algumas páginas, porque era um livro só de imagens, não tinha texto. Então, algumas páginas nós tiramos. E para crianças, é importante ressaltar quem são esses sujeitos da pesquisa, são crianças que são de classe média baixa, pouco acesso à internet em casa, enfim, escola pública. E os alunos, quando foram ver aquele texto, eles viram isso no data show, eles não tiveram nenhuma surpresa, eles não tiveram nenhum estranhamento daquele texto que foi digitalizado. Então, para eles, aquele texto que foi digitalizado, para eles não teve nenhum estranhamento deles quando eles leram e viram aquele texto. Diferente quando nós colocamos um texto digital que foi criado na base digital. Então, eles já tiveram uma outra recepção desse material. Então, assim, o que eu vejo é que o texto digitalizado, é o texto que eles têm acesso. Passa uma página, né, é mais estático. Então, a leitura não modifica, mas a recepção ela é diferenciada. Não é. Na cultura digital, com o texto, com o livro digital, criado no meio digital, aí já tem uma recepção diferenciada. Porque é como o Alkmar falou ontem, houve umas discussões ontem sobre isso. As pessoas têm uma nova relação com o texto que esse sujeito, que esse leitor mantém. E isso faz com que, por exemplo, eu possa, quando eu retiro, por exemplo, um elemento do texto digital, os outros ficam, né? Essas questões todas que nós foram discutidas ontem. E isso faz com que o leitor tenha uma relação diferente. Ele pode tirar o som e ficar só com o texto ou as imagens, ou tirar algum outro elemento, enfim. Esses processos fazem da recepção uma recepção diferenciada, na minha observação. Eu concordo, Mônica, com você quando você fala sobre a recepção, que é uma recepção diferenciada, mas ao mesmo tempo eu acho que o processo de leitura em si também é um processo diferente. Eu acho que a leitura, para mim, não é a mesma de um texto digital para um texto em meio impresso. Até mesmo o processo muda um pouquinho, mas ele muda nos textos digitalizados. Cognitivo e tanto de estratégia de leitura, sabe? Quando você tem um livro que foi feito para ser lido no meio digital, a abordagem que você vai ter que ter com aquele livro é outra. Dificilmente todas as estratégias que você utilizava no meio impresso, você vai ter como utilizar no livro digital. Você vai ter que criar, ao meu ver, outras estratégias para poder dar conta das... Mas se eu mudo a estratégia, a leitura também não vai mudar?
Não te faz pensar isso. Tá, Alexandre? Eu acredito que exista uma questão relacionada à própria ergonomia da leitura, né? Que muitas vezes quando você baixa um texto do domínio público, por exemplo, o texto vem em PDF e às vezes não é ajustável a tela, então você precisa deslizar. Isso é complicado. Nesse caso, eu acho que a melhor situação de leitura realmente é o livro impresso, né? E quando o livro já é criado para um determinado suporte, vamos supor para um smartphone, para um tablet, né, um dispositivo menor, acho que a pessoa que trabalha naquele projeto ela já pensa numa leitura mais prazerosa, né? Quando vocês estavam falando também me lembrei de algumas estratégias que atualmente vêm sendo desenvolvidas em relação à leitura digital, de incluir elementos de gamificação, quando a gente fala, por exemplo, da literatura infanto-juvenil, em que você brinca, né, com alguns elementos dentro do livro, e ele vai perder também um pouco daquela questão de ser só uma sequência de palavras, né, e você vai também trabalhar ali com alguma questão pode ser um movimento, você brincar com a personagem, alguma coisa nesse sentido. Então, muito obrigada pelas comunicações, pelas questões, pela participação. E agora a gente continua com o segundo bloco, tá? Com